Olá, camaradas. Hoje vamos falar um pouco sobre juros. Vamos falar um pouco sobre a cobrança de juros e o Poder Judiciário. Como o Poder Judiciário entende a cobrança de juros? É igual a cobrança de juros para todos? Todos os cidadãos são iguais perante a lei? Bom, vamos ver a diferença entre o cidadão trabalhador e o cidadão burguês. Qual a diferença que a gente pode identificar entre esse cidadão burguês e o cidadão trabalhador no momento em que se deparam com o judiciário e com a correção? Porque todos são iguais perante a lei, todos são iguais, todos são iguais perante o tempo. Como o tempo passa? Como é a passagem de tempo para mim e para qualquer outro? Como é a passagem de tempo para o burguês e como é a passagem de tempo para o trabalhador? A é igual a A, e se passa-se o tempo? Então, se eu tenho R$ 1.000 num determinado momento do tempo, estes R$ 1.000 vão continuar sendo iguais a R$ 1.000 daqui a 10 anos? Ou são os R$ 1.000 de hoje são iguais a R$ 1.000 de 10 anos atrás? Vamos refletir um pouco. A humanidade, principalmente, vamos dizer, quando surge o capitalismo, ele surge um dos principais diferenciais do surgimento do capitalismo. Ele é marcado por uma mudança muito grande na questão da cobrança dos juros. Ou seja, o tempo passou a ser diferente. Porque o tempo e o valor, o dinheiro, passou a ser diferente. Então, quando alguém passava a dever algo para outro alguém, essa dívida passou a também ter que estar embutido não só a correção monetária, mas o valor de juros. Havia lá atrás polêmicas na Igreja Católica em que condenava, chamava de usura, porque seria um dinheiro recebido sem o trabalho, então seria usura, usurário e os juros. Hoje a Igreja Católica não tem mais tanto problema com isso, que vejamos, inclusive, tem uma ficção que trata muito bem de um tema relacionado a isso, ao Banco do Vaticano, que é o Poderoso Chefão 2, que retrata uma história, uma ficção, evidentemente, mas muito interessante. Mas voltemos. A Igreja Católica teve toda uma cisão com relação também ao protestantismo, que até o Max Weber veio dizer da religião protestante, o espírito do capitalismo. Bom, lá atrás, a Igreja Católica debatia, porque tinha a questão de que na Idade Média os judeus que emprestavam a juros, e a Igreja Católica debatia se, bom, poder pegar emprestado até pode, mas o pecado é pagar os juros para os judeus, ou seja, para eles não tinha problema nenhum de passar o calote. Mas tem todas essas mudanças do capitalismo e a questão dos juros. Mas vamos ver hoje. Hoje, se um cidadão trabalhador, ele fez alguns empréstimos, ele estava trabalhando e ele estava contando com que ele ia receber um determinado valor da empresa para a qual ele estava trabalhando. Digamos que tomamos por base que ele tenha, que o patrão dele tenha deixado de lhe pagar R$ 1.000 em 2017. Vamos tomar a data como referência, 9 de maio de 2017. Ocorre que, ainda que tão logo o patrão atrasou, ele entrasse com ação na justiça, porque o judiciário só cobra juros a partir do momento em que o trabalhador entrou com ação na justiça, porque até lá o patrão não tem o risco de ter que ficar pagando juros, porque o valor ele só é corrigido a partir do momento que se entra lá com a ação, basicamente. Então ele entrou, então o trabalhador entra com a ação como se chama, na justiça. E que eu sempre digo, justiça, vírgula, ele entrou com a ação diante do poder judiciário. Se vai ser feita justiça é outro debate. Mas vejamos, continuemos. Então ele entrou com a ação lá em 2017. Ocorre que, em média, a ação dele, para tramitar na primeira instância,
o primeiro juiz dá a sentença, em média, o tempo é de 1.370 dias. 1.370 dias, esse é o tempo médio. O judiciário não tem o menor constrangimento do trabalhador entrar com a ação hoje e ser marcada a primeira audiência para daqui a um ano. 1.370 dias na primeira instância. Aí depois vai para a segunda instância, até mais rápido, um pouco. Vai para 250 dias, 251 dias, segundo dados do próprio judiciário, do CNJ e tal, segundo dados do Poder Judiciário. Então vai para a terceira instância. Aí digamos que tem lá os recursos da terceira instância, aqueles recursos chatos, o agravo de instrumento de recurso de revista, o recurso de revista e tal. No TST, em média, um agravo de instrumento de recurso de revista, 8 meses e 28 dias. Esse é o tempo médio. E mais depois, que aí superou o tal do agravo do instrumento de recurso de revista, a gente vai analisar o recurso de revista propriamente dito. Aí é 1 ano, 7 meses e 8 dias. Esse é o tempo médio. Nisso, aquele trabalhador que estava contando com aqueles R$ 1.000 em 9 de maio de 2017, ele só vai receber o valor dele em 2024. Em 1º de fevereiro de 2024. Quanto que ele vai receber? Os R$ 1.000? Não, corrigido. Corrigido. Corrigido com que base? Taxa Selic. Ah, que beleza. Correção da taxa Selic. Quanto foi a correção da taxa Selic nesse período que o trabalhador vai ter? Ele deixou de receber R$ 1.000. E ele vai receber agora, corrigido, R$ 1.640,82. Ok. Então, vamos lá. Se esse mesmo trabalhador tivesse devendo o aluguel dele, quanto que ele teria que pagar pelo aluguel que ele atrasou? No mínimo, ele teria que pagar, dependendo, evidentemente, dos contratos de aluguel, tudo. Mas, em média, seria perfeitamente legalizado a cobrança oficial que iriam cobrar dele. Ele teria que pagar R$ 3.183,32. Então, vamos lá. Os 1.640 que ele recebeu não pagam os 3.183 que ele ficou devendo. Mas mais do que isso, os bancos podem cobrar com muita tranquilidade taxas que chegam a 421,3% ao ano. 421% ao ano. Isso é o que é cobrado nos cheque especial, crédito rotativo, crédito bancário, cartão de crédito, essas coisas. 420% ao ano. Isso é cobrado. Sabe quanto isso significa para esse trabalhador, esse cidadão operário que deixou de receber e que, enquanto cidadão operário, ele recebe R$ 1.640 pela correção da taxa Selic. Mas ele, como cidadão consumidor, e aí ele, como cidadão diante dos banqueiros, aí ele vai estar devendo quase R$ 30.000. R$ 29.437,75. Então, o cidadão operário, para receber, tem uma taxa de juros. O cidadão consumidor, para ter que pagar, tem outra taxa de juros. O cidadão burguês, que cobra do cidadão consumidor R$ 30.000 de juros, é o mesmo cidadão burguês que não paga ao trabalhador e, quando vai pagar a sua dívida, paga somente correção que não cobre o valor. Paga
que deixa de pagar R$ 1.000 e vai pagar depois como dívida, vai pagar apenas 1.640. Ser inadimplente, para a burguesia, é um bom negócio. Para a burguesia, a estrutura que o judiciário está montando é uma estrutura para incentivar que os burgueses não paguem. Por quê? O burguês deixa de pagar os trabalhadores e se vê incentivado pelo fato de que o trabalhador não se sente à vontade para entrar com a ação trabalhista enquanto ele está trabalhando, porque ele tem medo de ser demitido. O trabalhador, então não há um ingresso de ações trabalhistas com 100% dos direitos violados. Então já tem uma quebra aí. Só nisso o burguês já está ganhando uma vantagem grande. Mas é pior, porque o trabalhador ele deixa de receber os seus valores. Aí o que vai acontecer? Quando ele entrar com a ação, aí ainda vai se deparar no judiciário com magistrados quase sempre muito bem intencionados, mas que vão propor, faça um acordo. Qual é o acordo? O trabalhador vai deixar de receber, ao invés de pedir o que lhe era direito, 100% do que lhe era direito, ele vai ter que fazer um acordo para poder barganhar. Ele não está pedindo mais do que lhe era direito. Qual é o acordo? O acordo é que ele vai perder quantos por cento? Qualquer percentual que o trabalhador perca é lucro para o burguês, é lucro para quem está lhe explorando. Então, como muito bem diz o hino da Internacional Comunista, o crime do rico, a lei o cobre. O Estado esmaga o oprimido. Então, bem unidos façamos nesta luta final. Uma terra sem amos, a internacional. Essa é a luta que a classe trabalhadora precisa. Lutar contra esta opressão, esta forma diferente em que a burguesia trata perante o judiciário. Todos não são iguais perante a lei. Isto não é verdade. Então, a classe trabalhadora, com isso eu digo, a gente vai jogar toalha, desistir? Não. Enquanto a correlação de forças não nos permite construir um mundo socialista, é necessário sim que o trabalhador entre com suas ações, é necessário que peça todos os direitos que tem, é necessário que peça danos morais, danos materiais, que questione inclusive esta jurisprudência que hoje trata da forma desigual. E pior, trata de forma desigual desiguais aumentando a sua desigualdade. Não trata de forma desigual os desiguais de modo a equiparar as suas desigualdades. Trata de forma a piorar, a agravar, a tornar muito pior essa desigualdade. Isso é o capitalismo. Isto é o caráter de classe do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é uma engrenagem que faz parte de todo o aparato do Estado para oprimir e para explorar a classe trabalhadora. Bom, camaradas, espero não deixar-lhes desanimados, mas deixar-lhes indignados para poder tentar mudar essa situação. Obrigado.